Olá, galerinha do quarto ano A e do quarto ano B. Hoje, em nossa aula de História, daremos continuidade ao livro didático, volume 2 em História, da página 27 até 29. E o conteúdo a ser estudado fala sobre o uso da terra no Brasil. Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizam os recursos naturais, como a água e o solo, e modificam a natureza. Criam canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pastos, entre outros, com o objetivo de adaptar o meio natural para atender às necessidades humanas de habitação, transporte e alimentação. O território brasileiro até 1500. O espaço natural brasileiro passou por muitas transformações no decorrer do tempo. A ocupação da terra no território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 3.000 anos. Naquela época, alguns povos, entre eles os marajoaras, iniciaram plantações. Mas que plantações eram essas, professora? Eram plantações de milho, mandioca, algodão, amendoim, coquinhos, jatobás e maracujá. Ilha de Marajó. Situados na ilha do Marajó, pertencente ao estado do Pará na atualidade, esses indígenas moravam às margens de rios e de um lago chamado Arari. No território, eles formaram montes elevados de terra, conhecidos como teços, para proteger suas moradias e plantações das inundações dos rios. Como vocês podem ver na gravura acima, os teços poderiam medir até 12 metros de altura e 200 metros de comprimento. Escavando esses montes, os arqueólogos encontraram vasos, vasilhas, urnas e outras peças de cerâmica. A cultura marajoara. Os marajoaras eram grandes artistas e criaram diversas peças em cerâmicas. Na primeira gravura, mostra uma urna usada para guardar os restos mortais de integrantes dos grupos. Ou seja, aí, a primeira gravura que vocês podem ver. Guardavam as cinzas das pessoas que morriam. Coivara. Até 1500, o território brasileiro era habitado apenas por povos indígenas. Vários eram agricultores e precisavam de solo e água dos rios
para conseguir plantar e se alimentarem. Às vezes, algumas tribos se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para a sobrevivência. Quando encontravam o espaço desejado, queimavam a mata local para construir suas habitações. As cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando-se assim o plantio de alimentos. Então, essa técnica de limpeza de solo com queima da vegetação e uso das cinzas é chamada de coivara e ainda é praticada na atualidade. Eu vou destacar aí para vocês o passo a passo dessas gravuras acima. Então, vamos lá. O preparo começa na escolha do lugar e é feito um corte da vegetação inicial e galhos e folhas ficam em repouso no local por cerca de 15 dias para secar. Depois é feito um processo controlado de queima. A cinza gerada vai fertilizar o solo com nutrientes. E depois de 6 meses é feito o plantio, ou seja, nada é feito com muita pressa não, tá, gente? Esse roçado, professora, aqui que vem a ser roçado, é um terreno ou um campo onde se planta o que eles necessitam. Então, esse roçado será usado durante 2 ou 3 anos. E depois a roça muda de lugar. E lá a floresta pode se regenerar, ou seja, voltar a florescer, né? A exploração do pau-brasil. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Por isso que se fala aí, a história da exploração do pau-brasil se mistura com a chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro, né? Por conta disso. Nos primeiros anos dos portugueses em terras brasileiras, grandes quantidades de árvores de pau-brasil foram cortadas e enviadas à Europa para serem comercializadas, ou seja, vendidas. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica, área que foi muito devastada no decorrer do tempo. Inúmeras árvores também foram cortadas para a construção de moradias e produção de móveis. É importante também destacar para vocês que as tarefas de cortar e guardar essas árvores eram utilizadas pela mão de obra indígena. Os portugueses presenteavam os índios com machados e serras para aumentar a rapidez deles no trabalho e davam em troca também da madeira, roupas, espelhos, pentes e outras coisas. Essa troca aí entre o índio da madeira e os portugueses darem pentes, espelhos, roupas e outras coisas é chamada de escambo. Nos 30 primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, a principal atividade realizada no país foi a exploração do pau-brasil. Mas a atividade continuava sendo realizada por mais 370 anos. Isso resultou, então,
em vários quilômetros de florestas totalmente devastadas. E há quase extinção dessa árvore, pois naquela época lá, não havia nenhuma conscientização de que era necessário preservar o meio ambiente para evitar impactos negativos no futuro. É importante também lembrar a vocês que a árvore do pau-brasil pode atingir 15 metros de altura e pode viver aproximadamente 300 anos. Há registros de que antigamente as árvores podiam atingir 30 metros ou até mais. Como vocês podem ver, as duas primeiras gravuras representam as mudas do pau-brasil. Inclusive, essa segunda gravura aí relembra do dia que no Adir Veloso, nossa escola, o tio Oba, o Alexandre, trouxe há 2 ou 3 anos, não me lembro certo, muda para plantar lá na escola. Então, a nossa escola tem uma árvore de pau-brasil plantada, que eu até já comentei isso com vocês nas nossas aulas presenciais. Já na terceira gravura, vocês podem olhar que a árvore do pau-brasil possui flores amareladas e é também conhecida pelo seu perfume marcante. A árvore floresce somente uma vez ao ano, entre os meses de setembro e outubro. Já o fruto, como vocês podem ver aí na gravura também, é muito semelhante a uma vagem, só que contém espinhos. Já na última gravura, vocês podem ver que essa árvore possui madeira em tons escuros e possui uma resina intensa de cor avermelhada. Inclusive, a madeira do pau-brasil era usada para a extração de um corante de cor avermelhada, com o qual os tecidos eram tingidos e também era usada para fabricar móveis. E até hoje, arcos de violino são feitos com essa árvore. Hoje em dia, o pau-brasil não é facilmente encontrado. Os exemplares que ainda existem podem ser encontrados em áreas de preservação da espécie. Vale lembrar também para vocês que em 1978, em virtude de sua importância para a história do país, Brasil, o pau-brasil recebeu o título de árvore nacional. E também, no ano de 2012, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Conservação do Pau-Brasil. A iniciativa surgiu para promover a criação de ações que garantam a preservação da espécie, que deu origem ao nome do nosso país, que se chama Brasil, como vocês bem conhecem. Agora, vocês vão pegar o marcador de vocês e vão marcar as partes que foram sublinhadas de vermelho. Logo após, vão realizar as atividades. Se precisar de nossa ajuda, nos chame no grupo do WhatsApp. E eu deixo para vocês uma feliz sexta-feira. Aproveitem esse finalzinho de tarde e saibam que vocês moram aqui, dentro do meu coração. Beijos em todos.